no Deus da Bíblia e nos segredos do Apocalipse. Amado, guarde isso no seu coração. Amém? Então, nos ajude a levar essa palavra a maior número de pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, comente e nos ajude. E vamos para a segunda parte dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus, a grande decepção. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, a todos que vão assistir e ouvir essa mensagem. Esta segunda parte da mensagem, a grande decepção do arrebatamento secreto. Pessoal, aqui eu não quero criticar quem acredita, não é o meu intento criticar os pré-tribulacionistas, mas a minha missão é trazer uma reflexão muito importante para que nós possamos entender. Amado, quando nós cremos numa doutrina e nós colocamos a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa vida naquela doutrina, ou num fundamento, agora imagine se essa doutrina, se esse fundamento não for verdadeiro. Imagine vocês se esse arrebatamento secreto pré-tribulacionista não acontecer. Imagine milhões de crentes que acreditam no pré-tribulacionismo, que acreditam no arrebatamento antes da tribulação. Agora imagine se isso não acontecer. Imagine a igreja entrando na tribulação. Imagine a igreja sendo perseguida pelo anticristo. Eu estou falando, amado, da verdadeira igreja. Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 13, a Bíblia fala da segunda besta, que é semelhante a um cordeiro. Não é um cordeiro, mas parece com um cordeiro. Isso significa, amado, que este líder, ele vai estar representando a igreja cristã no tempo do anticristo. Então, existe muitas nações cristãs que não vivem de fato e de verdade o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos que existem os católicos que se dizem cristão. Nós vemos a igreja ortodoxa do Oriente também se dizem cristão. E nós vemos também os evangélicos que se dizem cristão. Todas essas denominações, elas se dizem cristãs. Elas se dizem igreja de Jesus Cristo. Mas o que faz uma denominação ser reconhecida por Deus, ser reconhecida por Jesus como a sua verdadeira igreja aqui na terra, apesar, meu amado, que igreja não é salão, igreja não é prédio. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja viva, é uma igreja espiritual. A igreja de Jesus, ela é feita por pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela é feita por indivíduos, são pessoas. Jesus vai vir buscar a sua igreja, ou seja, Jesus vai vir buscar as pessoas que confessam Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Amém, amado? Então a igreja santa de Jesus são pessoas que confessam o nome de Jesus Cristo e são santificados pela sua palavra. O próprio Jesus afirmou que ele e o Pai viria e faria morada naqueles que crescem nele, naqueles que obedecessem aos seus mandamentos. Olha o que Jesus disse em João 14, versículo 21. Aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama.
eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Então o Senhor virá para nós e se manifestará na nossa vida. Mas não é igreja prédio, não é igreja feita de cimento, de mármore, de aço, de ferro, de pedra, não, tijolo. Ele não está falando de prédios, ele está falando de pessoas, de seres humanos. Nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e obedecemos os seus mandamentos, nós somos a igreja verdadeira de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja de Jesus, ela é espiritual. Amém, amado? Como diz já lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que o Senhor veio buscar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava falando de Jerusalém e do seu templo. O templo foi destruído. Depois que Jesus voltou ao céu, o templo foi destruído. E até hoje o templo não existe. No lugar, perdão, amado, no lugar onde tinha o templo de Deus, hoje existe uma mesquita. Hoje existe o domo da rocha. Hoje existe um templo que não pertence a Deus. É um templo da religião muçulmana, islâmica. Às vezes quando você olha uma foto de Jerusalém, o que aparece nessa foto se destacando é o templo de Deus, não porque ele não existe mais, mas é o domo da rocha. Então o templo não existe mais. Então Jesus estava querendo falar o quê? Que essas coisas não iam existir mais. Porque o verdadeiro templo, onde Deus habita, onde Deus faz a sua morada, o verdadeiro templo é a igreja. O verdadeiro templo são eu e você. Você e eu somos o verdadeiro templo de Deus. Você e eu somos a verdadeira habitação de Deus. Foi para essa habitação que Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Amém, amado? Então Jesus habita em nós. O Pai e o Filho habitam em nós através do Espírito Santo. O Espírito de Deus traz para dentro de nós a glória e a presença do nosso Pai Celestial e do seu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém, amado? Então a igreja somos nós somos a igreja viva. Agora imagine vocês, se a doutrina pré-tribulacionista estiver errada. Imagine a decepção que milhões de crentes do mundo inteiro vai passar. E como que esses crentes vão enfrentar essa decepção? Como que esses crentes vão reagir diante dessa grande decepção? Eles vão continuar servindo a Jesus? Eles vão continuar crendo em Jesus? Eles vão continuar esperando Jesus? Ou será que eles vão desacreditar? Ou será que eles vão se sentir enganados? E muitas vezes o que pode acontecer é que esses crentes vão até acreditar nesse anticristo. Porque a Bíblia diz que o falso profeta vai ser representante, vai ser um falso, um falso Cristo, um falso Cordeiro. Então a segunda besta, amada, ela vai se mostrar um falso Cristo. Um falso Cristo. Então a igreja cristã, muitas nações que se dizem nações cristãs, elas vão se unir ao anticristo. Esse líder, ele vai se unir. Então a igreja que se diz cristã vai se unir à igreja islâmica. E juntos
eles vão convencer o mundo, ou tentar convencer o mundo, que esse homem que foi eleito como líder mundial é a salvação da terra. Mas por que eles vão ter sucesso? Porque o que foi pregado, que Jesus ia arrebatar a sua igreja antes da vinda do anticristo, antes da tribulação, não aconteceu. Então as pessoas, olha, se pregaram tantos anos, tanta gente pregando, escreveram tantos livros, pregaram tanto, grandes igrejas, grandes pastores pregaram. Jesus ia buscar a igreja antes da tribulação. Agora nós estamos vivendo a tribulação, nada disso aconteceu. Então esses pastores estavam errados. Esses pastores pregaram errado. Então esses pastores não são de confiança, nós não podemos acreditar nesses pastores. Aí sim, vai abrir caminho para que as pessoas acreditem nos errados. Vai abrir caminho para que as pessoas acreditem na mentira. Porque não se apegaram ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Amém, amado? Olha, eu vou ler um texto para você aqui, lá em João, no capítulo 14, a partir do versículo 21, amém? Vamos ler o texto? Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que o Senhor fala aqui no versículo 23. Jesus respondendo e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A importância de você guardar e obedecer a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus. Que Jesus deu continuidade à sua obra, Jesus deu continuidade à sua mensagem através dos apóstolos que ele escolheu. Jesus voltou para o céu, como ele diz, está nos preparando, glória a Deus, um lugar eterno. Mas ele deixou aqui os seus apóstolos para que eles dessem continuidade à sua obra. E nós temos aqui as doutrinas pregadas pelos apóstolos e profetas do Senhor. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Está aqui no Novo Testamento. Amém, amados? Está aqui. Então, a importância de você guardar. E não é... Aqui o Senhor está falando de denominações. Hoje tem várias denominações, como eu falei para vocês. O católico, que se diz cristão. A igreja ortodoxa, que se diz igreja cristã. Os evangélicos, que se diz igreja cristã. Mas eles devem obedecer o quê? E guardar os mandamentos de Jesus. O próprio Jesus Cristo disse que as palavras que ele prega não era dele, mas do Pai que o enviou. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Vamos ler aqui em João, no capítulo 17, a partir do versículo 6. Olha o que Jesus aqui nos fala. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me destes, eram teus. E tu modestes, guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Porque lhes dei a sua palavra que me destes. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo que a palavra que ele pregou,
Vou ler de novo. Porque lhe dei as palavras que me destes. Jesus está dizendo, eu dei aos seus servos, o Senhor me deu esses servos para me servir. Então eu passei para eles, eu dei para eles a palavra que o Senhor me deu. Então tudo que Jesus falava é o que Jesus estava recebendo de Deus. Tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos foi aquilo que Deus mandou ele ensinar. As palavras de Jesus eram as palavras de Deus. Amém, amados? E o Senhor então deu continuidade através dos seus apóstolos. E uma das doutrinas que se prega dos apóstolos está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, que é usada pelos pré-tribulacionistas. Vamos ler a palavra do Senhor? Então vemos aqui Jesus respondendo aos irmãos da igreja de Tessalônica. Surgiu um problema entre eles, uma confusão, uma falta de entendimento, e Paulo vai explicar sobre as pessoas que morreram, para que eles não achassem que essas pessoas haviam desaparecido e não tinham lugar. Como se essas pessoas que morreram crendo no Senhor Jesus, acabou para elas, acabou a vida delas, acabou a existência delas. Mas Paulo vai mostrar que os primeiros a ressuscitar serão os mortos. Depois, os que estiverem vivos serão transformados e junto com os que já ressuscitaram serão levados juntos para encontrar Jesus Cristo nos ares. Esse é o texto para vocês. Amém? Vamos lá? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Amado, olha o que está dizendo aqui. Alarido é barulho. Imagine milhares de pessoas gritando um grito de vitória, gritando bem alto. Como já aconteceu, você vai ver relatos na Bíblia, que o exército de Israel levantou um grande clamor, começou a gritar, declarando a sua fé no Senhor. Principalmente grito de guerra. Nós vamos ver isso relatado na palavra do Senhor. Então, alarido quer dizer barulho. E como se Paulo está dizendo que Jesus vai vir com alarido, ou seja, com barulho, então que negócio secreto é esse? Porque você está dizendo que ele vai vir com barulho, é para que as pessoas ouçam e saibam que ele está chegando para buscar o seu povo. É uma promessa dele para o seu povo. Então o mundo vai saber que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E com voz de arcanjo. É verdade. Ele vai vir como comandante dos anjos celestiais. Tanto lá em Mateus fala que ele vai vir com milhares dos seus anjos, com rígidos clamor de trombeta. Olha o que diz aqui. Com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então fala que ele vai vir como comandante de todos os anjos. Ele vai ser o comandante dos anjos. Ele vai vir com voz de arcanjo, ou seja, ele vai vir com autoridade de arcanjo. Quem é o arcanjo? É um príncipe dos exércitos do Senhor. Então ele vai vir como príncipe dos exércitos de Deus. Ele vai vir com autoridade sobre todos os anjos. E esses anjos vão vir tocando trombeta, vão vir avisando os habitantes da terra que Jesus está chegando e que Jesus veio buscar o seu povo. Eu pergunto para você, isso será secreto? Fazendo tanto barulho? Avisando, porque, irmãos, a palavra trombeta quer dizer aviso. A trombeta era usada para avisar quando o povo tinha que sair, quando o povo tinha que ir para a guerra.
era tocada a trombeta para avisar as pessoas para elas se prepararem. Então, a trombeta é usada para avisar. Então, aqui está dizendo que o mundo será avisado da chegada do Messias, os anjos. Então, o mundo inteiro vai ser impactado com a vinda do Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos lamentarão. Muitos que foram enganados pelo inimigo, enganados pela falsa doutrina. Então, aqui o Senhor está falando. É de barulho. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Outro mistério, amado, que eu não quero estender aqui. Mas isso tem um mistério. Olha só. Os primeiros a ressuscitar vão ser, olha. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, versículo 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aonde estão as pessoas que morreram? Então, existe, eu creio, porque o texto dá margem para mim poder interpretar. O texto dá margem para que eu possa pensar assim. Diz que os mortos serão ressuscitados. Aí os que estiverem vivos serão transformados e junto com os mortos que ressuscitaram serão levados para as nuvens. Então há um lugar aqui na terra, há uma dimensão espiritual aqui na terra, aonde estão os salvos, aonde estão os crentes salvos, o espírito dos crentes salvos. Há uma dimensão aqui na terra, aonde os salvos estão. É onde os salvos estão. Há uma dimensão aqui na terra. Em Lucas, no capítulo, acho que 16, se eu não estou me engano, me perdoe se eu estiver errado, ou 16, quando fala sobre o rico e Lázaro, nós vemos que o paraíso e o inferno ficam lado a lado. Só que existe um abismo que separa os que estão no paraíso e os que estão no inferno. Os que estão salvos e os que não estão salvos. E essa dimensão é aqui na terra. É chamado de Hades, uma palavra grega, ou lugar dos mortos. Então, há os salvos e os não salvos estão no Hades. Mas há uma separação para quem é salvo e para quem não é salvo. Então, aqui dá margem para que eu possa pensar nisso e até entender essa palavra que o Senhor falou em Lucas. Para a gente poder entender o que o Senhor está falando. Então, aqui Paulo acreditava nisso. Há uma dimensão espiritual aqui na terra, onde estão os salvos e os não salvos. E por isso que os salvos estão esperando a ressurreição. E quando eles ressuscitarão e eles vão se encontrar. Ou seja, eles vão se encontrar com os arrebatados. Então os crentes que estiverem vivos serão transformados e se juntarão aos mortos ressuscitados, e eles juntos subirão a encontrar Jesus nas nuvens. Esse é o mistério que eu estou contando para vocês. Então há uma dimensão aqui na terra, onde estão os salvos e os não salvos, esperando o dia da ressurreição, porque é esse o texto que Paulo fala. Paulo acreditava também. Porque se os mortos e os vivos transformados vão se juntar e vão subir junto a encontrar Jesus das nuvens, é porque eles estão aqui embaixo. Amém, amado? O texto nos dá, né, esse entendimento para que nós possamos compreender. Aí sim, subirão e estarão para sempre com o Senhor. Esse texto aqui fala da vinda de Jesus pública, fazendo barulho. Fazendo barulho. Como diz lá em Mateus, capítulo 24, quando o Senhor virá com seus anjos, com rígido clamor de trombeta, e vai ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então a vida do Senhor Jesus, irmão, não vai ser oculta, não vai ser secreta.
É por isso que muitos vão ficar decepcionados. E quando as pessoas entrarem na tribulação, entrarem na perseguição do anticristo, porque o único povo que não vai aceitar o anticristo e não vai aceitar a liderança desse falso Messias, que é a segunda besta. A segunda besta é quem vai se intitular como o enviado de Deus, como o representante de Jesus Cristo. A segunda besta vai se intitular como representante de Jesus Cristo na terra. E ela vai representar as nações cristãs do mundo que vão apoiar esse líder mundial, que vai tentar ficar no lugar de Jesus. É por isso que ele é chamado de anticristo, porque ele vai ficar no lugar de Cristo. Porque ele vai dizer que ele está trazendo a paz para o mundo. E nós sabemos que só Jesus pode trazer a verdadeira paz ao mundo. Tá, mas isso é muito sério. E eu li só isso aqui. Tessalonicenses. Amém? Eu vou terminar lendo para vocês Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém, amados? Então, está aqui. Feliz é a pessoa que tem parte na primeira ressurreição, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Vamos ler. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 5. O que nos diz ali o Senhor? Vamos ler, amado. Olha o que os anjos cantavam diante do Senhor, diante do Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, amados? Então, quem são essas pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus? Ele não disse que era só de Israel, mas de todas as nações, de todas as tribos e línguas, participarão do reino do Senhor. Foram compradas com o seu sangue. Aqui Jesus está falando de todos os crentes. Amém, amado? Confirmando o que está escrito lá no capítulo 20. Lá está dizendo: feliz é aqueles que serão levados, né? Que ressuscitarão na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo final, onde todos serão julgados. Todos aqueles que não ressuscitaram, todos aqueles que não eram salvos. Então, amado, que ressurreição secreta é essa? Então, por isso que muitos vão ser decepcionados. Agora, como que esses muitos vão enfrentar essa crise espiritual? Essa decepção de ter acreditado em algo que não aconteceu? Porque a Bíblia é bem clara ao dizer. Amém, amados? Então, esse arrebatamento secreto, usar o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15, irmãos, não condiz com a doutrina do Senhor. Vocês podem fazer um malabarismo, vocês podem torcer de várias maneiras, fazer vários tipos de hermenêutica, pegar texto e tentar costurar nesse texto. Mas aqui está sendo bem claro. Jesus vai vir buscar o seu povo, a sua igreja, com barulho, com alarido, com seus anjos tocando trombeta. Eles vão anunciar a vinda de Jesus e vão arrebatar o seu povo e levá-lo para os ares, perdão. E lá estaremos para sempre com o Senhor. Aí vai começar o milênio, o reino milenar de Cristo, que eu e você, amado, de fato e de verdade,
esteja na primeira ressurreição. Se você morreu, você vai estar na primeira ressurreição. Estou falando até lá, porque até lá, até Jesus voltar, eu posso estar vivo, então serei transformado e arrebatado. Mas eu posso estar morto, então serei ressuscitado. Que eu e você estejamos na primeira ressurreição, que eu e você estejamos preparados. Creia na verdadeira doutrina, para que no futuro você não seja decepcionado, você não venha passar pela grande decepção. Deus te abençoe, meu irmão. Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. Nos ajude, amado, a alcançar mais pessoas. Então se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, comente, nos ajude a levar o Evangelho do Senhor, a despertar a igreja do Senhor, para que ele esteja de fato e de verdade esperando o Senhor, conforme o Senhor mandou a gente esperar. Talvez você pode estar esperando Jesus erradamente. Você pode passar por uma grande decepção. E como que você vai lidar com essa grande decepção? Essa é a questão. Então, amado, firme-se e coloque a sua vida na doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Jesus mandou os seus apóstolos dar continuidade à sua mensagem. Eles deram continuidade. E hoje nós estamos aqui lendo o Novo Testamento, as palavras de Jesus e a palavra dos seus apóstolos que ele enviou para nos ensinar e nos preparar para a sua vinda. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo.